Coloque as mãos sobre o seu coração. Ó nosso Deus, queremos te agradecer nesta noite por estarmos aqui em sua casa, nesta sexta-feira, e poder louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Até aqui o Senhor nos ajudou, e por isso, ó Deus, nós estamos felizes. Quantos foram os livramentos, quantos foram, ó Deus, os anjos que o Senhor enviou para nos ajudar. Porque se nós formos olhar, ó Deus, as circunstâncias, talvez nenhum de nós era para estar aqui na sua casa. Mas damos graças a Deus porque o Senhor teve misericórdia de nós, nos chamou como estávamos, nos chamou, ó Deus, do jeitinho que estávamos. E não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. E o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos dar frutos. E a tua palavra tem transformado, tem trabalhado em nossas vidas, tem lapidado os nossos corações. E nós agradecemos, Espírito Santo, por tudo que já fizeste, por tudo que fará em nossas vidas. Nesta noite, tenha liberdade de continuar falando, lapidando, transformando vidas, tanto aqui na igreja quanto pela internet, as pessoas que nos assistem. O Senhor Deus possa continuar falando e operando milagres na vida de cada um de nós, e nós possamos ser, ó Deus, transformados pelo Senhor. Agradecemos pelo amor e a infinita, poderosa misericórdia do Senhor. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela infinita e poderosa misericórdia que o Senhor tem da minha vida. Diga: obrigado por eu estar aqui e poder ouvir a tua palavra. Espírito Santo, fala e me ilumina com a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Sentem, fica à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Pessoal da internet também, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos na paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 1º, né? 1º de maio. Glória a Deus, dia do trabalho. Apesar da maioria das pessoas ainda estarem recolhidas, né? Nem sei mais se é quarentena, né? Isso deve ser uma novena. Essa quarentena aí que está esticada. E hoje é dia do trabalho e a gente está aqui, vamos ouvir uma palavra de Deus. Alguns foram passear, porque amanhã é sábado, né? Não estão conosco aqui, mas estão logados ali no Facebook, estão assistindo a mensagem, até porque é uma mensagem que eu tinha falado na quarta-feira, uma mensagem importante para nós decifrarmos alguns enigmas sobre a oração. Oração não é tudo igual, bispo? Não, oração não é tudo igual. Oração não é tudo respondida, bispo? Se fosse, todo mundo teria recebido o seu milagre já. Se toda oração tivesse resposta, todo mundo tinha o seu milagre para contar. Fato. Mendigo ora, prostituta ora, bandido ora, assaltante ora, prisioneiro ora. Então nem todo mundo recebe o que pede. O apóstolo Tiago fala: pede, mas não recebe. Então nem todas as orações elas obtêm resposta. E muitas vezes nós também já oramos e não obtivemos resposta. Isso não significa que Deus não nos ouviu, significa que Ele não nos respondeu. É diferente de não ter ouvido. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Deus nos ouve, mas não quer dizer que Ele vá nos responder. Então hoje nós vamos estudar alguns enigmas sobre as orações. São dois tipos de orações que existem. Existe a oração que a gente faz, isso vale para qualquer pessoa, tá? Em qualquer âmbito, desde ser bispo, ser um membro, ser um novo convertido, um velho convertido, ser uma pessoa muito igrejeira, ser uma pessoa nada de igrejeiro, não tem nada a ver com isso.
Tem a oração que a pessoa faz, ela não atravessa esse teto. E tem aquela oração que a pessoa faz, chega ao trono de Deus e vem com resposta. Quando a nossa oração chega ao trono de Deus, chamado ao céu dos céus, ela consegue vir com resposta. Quando a nossa oração não passa para o primeiro céu, ela nunca vai ter resposta. Então é isso que a gente precisa entender sobre a oração. Aí a gente vai compreender alguns detalhes para a gente mudar e talvez mudar até a forma de orar. Isso não é mudar a religião, isso não é mudar a igreja, isso não tem a ver com questões nossas, são questões internas nossas mesmo, tá? Nós vamos começar a nossa leitura. Se você não leu, eu vou lhe explicar. Não existe um céu. Céu no singular, no plural são céus. São 3 céus. A Bíblia fala de 3. Eu vou mostrar na Bíblia para você que existe 3, não existe um. E aí você vai entender um pouco sobre isso, tá? E não é teologia isso. O que eu vou pregar aqui hoje não é teologia. Isso é questão de oração. Precisa aprender, porque se você não aprender, você não vai entender. Se você não entender, você vai ficar nessa mesmice aí que fica orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não vai virar nada. Não vai virar nada. O pau vai comer para o teu lado, Satanás vai enrolar o rabo no seu pé o dia inteiro, os problemas, as doenças, e nada acontece. Então quer resposta? Tem que entender isso. Isso aqui eu acho que é o beabá da resposta da oração. Para começar, eu vou mostrar para você o que o apóstolo Paulo viu. Ele viu, não disseram para ele, tá? O apóstolo Paulo não disseram para ele, ele viu com os olhos dele. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 2. Aqui ele já fala do terceiro céu. Vou começar a mostrar de trás para frente, mas para você entender que existe o terceiro céu. Se ele começa a falar do terceiro, é porque anteriormente nós temos o segundo e o primeiro. Quem não conseguir achar, só ver no monitor que vai estar lá na TV. Os irmãos que às vezes vêm visitar a igreja, eu não tenho muito costume, né? Na verdade, assim, eu nunca gostei de ficar nas igrejas. Quem está pela primeira vez, levanta, dá um abraço, dá uma coisa. Nunca gostei disso. Eu nunca gostei que fizesse isso comigo. Então eu não faço isso. Eu não faço isso, tá? Mas vocês são bem-vindos. Sempre que vêm são bem-vindos. Mas eu não faço isso na igreja. Eu cumprimento o povo e toco o pau na palavra. O que eu falei? 2 Coríntios 12, 2. Porque às vezes tem pessoas que fazem questão, né? Nossa, nem pediu para nós levantar, nem parou o culto para os irmãos cumprimentar a gente com a paz do Senhor, nem perguntou de que igreja a gente é. Gente, mas não faz diferença. Não quer saber a igreja, não quer saber a palavra. Mas veio aqui por causa de palavra, não veio aqui por causa de igreja. Olha lá, então ele começa a leitura dele. Ele começa esse versículo 2, ele fala assim, ó, conheço um homem em Cristo. Ele fala dele mesmo, tá? Ele fala, só que ele fala na primeira pessoa. Ele está falando aqui, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, que ele fala de um processo de arrebatamento. Deus o sabe. Foi arrebatado. Alguém sabe a palavra arrebatamento ou arrebatado? A palavra traduzida arrebatado do hebraico para a nossa língua significa tirado rapidamente ou tirado depressa e levado a um lugar muito distante. Isso significa arrebatado. Isso é arrebatamento, tá? Então a igreja, quando for arrebatada, vai ser levada num piscar de olhos. Você não vai conseguir ver, basicamente. Isso é arrebatamento. Então ele diz assim, ó, foi arrebatado aonde? Ao terceiro
céu. Deixa eu ver o versículo seguinte, se ele fala alguma coisa. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Deixa eu ver se ele fala. Foi arrebatado ao paraíso. Terceiro céu é o quê? Paraíso. Paraíso. E ouviu palavras inefáveis, palavras lindas, palavras que não tem como comparar com as nossas, palavras que não tem nada a ver com as nossas palavras. Indizíveis. Como? Indizíveis. Nossa, que coisa boa. Indizíveis. Essa tradução aqui. Indizíveis. Palavras que nós não conseguimos produzir. Que ao homem não é lícito falar. Nós não conseguimos falar essas palavras. Então ele está dizendo que foi arrebatado ao terceiro céu. Na minha tradução fala que é chamado ao céu do céu. Numa outra tradução fala que é ao trono de Deus. No outro fala que é ao paraíso. Então o terceiro céu é chamado céu do céu. Céu do céu. Eu vou dar um pulinho para você agora, para mostrar o primeiro céu, e depois mostrar o segundo céu, explicar o que é o primeiro, explicar o que é o segundo, e eu terminar de explicar o que é o terceiro céu, tá? O terceiro céu é chamado paraíso, que é onde nós esperamos, nós temos a esperança de um dia nós habitarmos com Deus para a eternidade, onde há ruas de ouro, onde há arcanjos, querubins, serafins, onde o trono de Deus está, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem para todo sempre. Esse é o lugar que o apóstolo Paulo fala, o céu dos céus, que está acima de tudo e de todos. É o espaço, é onde existem as estrelas, constelações? Não. Esse não tem nada a ver. Está acima desse, que o homem ainda não conseguiu enxergar. As máquinas, os microscópios gigantescos não conseguiu enxergar. Mas o apóstolo Paulo diz que ele está acima de tudo. Então nós vamos dar um pulinho lá para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, 6. Aqui nós temos mais referências, mas eu não vou ficar lendo tantas referências, eu vou ler 2 referências só, para não ficar com muita encheção de leitura. 1, 6. Eu ia montar um gráfico lá, mas aí apareceu uma aula de teologia. Eu não gosto muito disso para sexta-feira. Então eu queria manter a estrutura de culto. Por isso que eu não usei o negócio lá, tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor. Aqui é um bate-papo, tá? Entre Deus e o diabo. Ó Deus Satanás, Deus Lucifer, Beelzebu, o nome que você quiser dar não faz diferença nenhuma, não muda nada o conteúdo, tá? Deus e o anjo caído, tá? Deus perguntou: de onde você apareceu com tua mãe? De onde você está vindo? Está vindo os filhos de Deus, os filhos de Jó, está aparecendo aqui, de onde você veio? Aí ele responde, e Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O que você entende sobre rodear a terra e passear por ela? A terra é quadrada ou é redonda? Redonda. Bom, vamos então pensar um pouquinho. Eu vou ler o versículo seguinte aqui, que você vai entender o que é passear e rodear por ela. Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo fala dos principados, potestades, ele fala das regiões celestiais.
Efésios capítulo 2, versículo 2. Eu poderia pegar assim, mas eu peguei pouco para não ficar muita leitura, porque senão depois não dá tempo da gente explicar outras coisas. Gálatas, Efésios. Coríntios, Gálatas, Efésios. 2:2. Isso. Em que noutro tempo, ele usa uma fala mais ambígua, né? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ele está falando de Satanás, certo? Ou os demônios. O príncipe das potestades, da onde? Do ar. Do ar. O que nós respiramos? Fora da camada atmosférica tem ar. É só você entrar no Google e perguntar se fora da camada atmosférica tem ar. H2O. É H2O? Não. Eu nem sei mais a tabela periódica. O2. Ó, céu. O2. Ixi, rapaz, lascou. É H2O que eu bebo aqui agora. H2O que eu bebo. É que eu gosto de H2O. O2? Sério? Químico, né? Filósofo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então ele fala assim: príncipe da potestade do ar. Então ele está falando de um espírito que anda onde? Na primeira esfera, no primeiro céu, chamado céu atmosférico, que existe o que? Ar. Esse céu azul que a gente vê é o céu atmosférico, que ele condensa o ar para que a gente possa respirar e sobreviver. Então, os espíritos, todo tipo de espírito, seja decaído ou anjos, eles estão localizados, a maioria, pelo menos nessa primeira camada azul, chamada camada atmosférica. Esse é o primeiro céu. É o céu azul. Mas fora desse céu azul não tem ar, não tem gravidade. É chamado espaço. Aí existem estrelas, constelações, e aí vai embora, tá? Então, potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos. Os filhos da desobediência vivem onde? Na terra. Então, aonde que Satanás estava? Na camada atmosférica. Ele estava no primeiro céu. Então existe o primeiro céu, que é chamado camada atmosférica. Depois existe, eu não sei se eu marquei aqui para vocês, não marquei aqui tanto, que é o segundo céu, que é chamado céu, primeiro céu, céu atmosférico, segundo céu, espaço, estrelas, constelações. Você pode dar vários nomes a esse, né? Tem Sol, tem Saturno, tem aquela linha de planetas, né? Aquela que a gente estudou na escola. E isso é o segundo céu. E a ciência está como uma coisa infinita. Alguns buracos negros, tal. Mas a Bíblia diz que além desse segundo céu, existe um terceiro céu que está acima desse, que é chamado céu dos céus, onde está o trono de Deus. Se você for pegar, quer ver só? Eu vou até pegar aqui para vocês, Lucas, Marcos. Olha que legal, eu não estava aqui programado, mas eu lembrei desse versículo. Marcos, o último versículo, o capítulo 16. Marcos 16, 19. Olha que legal para você ver.
falando sobre o céu do céu. Céu do céu, céu das alturas, o nome não é tão importante. O céu do paraíso, é o céu onde habita o trono de Deus. E ele não existe uma localização geográfica que o homem não consegue localizar, tá? Isso é fato. Só existe na Bíblia. Tanto que o paraíso, quando foi fechado, nenhum geógrafo conseguiu localizar o paraíso. Localizaram várias cidades bíblicas, mas não conseguiram localizar nenhum indício onde foi. Sabem que é entre o Tigre e o Eufrates, mas não conseguiram localizar certinho a localização do paraíso. Tem coisa que não é para o homem saber, tem coisa que não é para a gente saber. Então, no capítulo 16, verso 19, eu falei, né? Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, isso é depois da ressurreição, foi recebido no céu. Aonde? No céu do céu, e assentou-se à direita de Deus. Então significa, e se você for ler, você vai ver que a Bíblia fala que de vez em quando o Senhor Jesus, ele se levanta do seu trono, ele se inclina, Salmos fala, ele se inclina para ver aqueles que o servem, ou seja, de cima para baixo. Se você vê a morte de Estevão, quando estava para morrer, ele levantou a cabeça ao céu e viu o trono de Deus se abrir, viu o céu se abrir e o Filho do Homem se levantando no trono de Deus para o receber. Ou seja, ele está acima, no terceiro céu, elevado no ponto mais alto de tudo, que é onde os nossos olhos não enxergam. Era isso que eu queria mostrar para você a princípio, tá? Céu atmosférico, céu, espaço, estrela, constelações, e céu dos céus, onde está o trono de Deus. Fala assim seja. Muito bem. Eu quero pegar agora um trechinho. Eu quero ir lá em Gênesis. Quero mostrar para você uma coisa que talvez não se fale muito sobre isso, até porque a dinâmica era um pouco diferente, mas o contexto não é muito diferente com o nosso hoje. Só mudava a dinâmica lá atrás, por causa da época, por causa do testamento, por causa das leis, mas o contexto é a mesma coisa. Gênesis, nem sei se eu marquei aqui o que é, Gênesis 4:5. Eu não vou ficar preso nessa passagem, tá? É a passagem de Abel e Caim. Na verdade, o que eu quero me atentar não é sobre o Abel. E eu não quero me atentar sobre a estrutura do que aconteceu entre Abel e Caim. Eu só quero me atentar sobre o que aconteceu entre Deus e Caim. Só isso, tá? Porque naquela época, a forma de se falar com Deus não era através de orações como nós fazemos hoje. A forma de se falar com Deus era através de ofertório, ofertas, sacrifícios de animais e sacrifício de cereais, né? Dava cereais, aquela coisa toda. Eram formas diferentes de se comunicar com Deus, tá? Eram as orações deles, tá? Então a Bíblia diz: Caim já tinha oferecido a parte dele, já tinha dado o seu ofertório para Deus. Pensa que Caim já tinha orado, vamos trocar o ofertório por oração. Caim já tinha feito a parte dele, mas para Caim, ou para a sua oração, para a sua oferta, não atentou. Significa que Deus virou as costas.
Deus não aceitou. Deus não olhou. Não é que Deus não ouviu. Não é que Ele não viu. Deus não quis. Deus disse: não quero. Não, mas não quero. Não sou obrigado. Não te criei para isso. Não te criei para esse lixo. Você podia ter feito melhor. Você está achando que eu sou o quê? Está achando que eu sou preto velho? Está achando que eu sou o quê? Maria Padilha? Está achando que eu sou o quê? Que é isso, rapaz? Eu não quero, não. E virou as costas. A palavra traduzida literalmente é virou as costas. Aí eu pergunto, se isso fosse uma oração, vamos imaginar, primeiro, segundo, terceiro céu. A oração de Caim, ela rasgou os 3 céus e trouxe resposta de Deus, ou ela não conseguiu rasgar o primeiro céu? Nem o primeiro. Ela não conseguiu rasgar nem o primeiro céu, porque Deus nem sequer se levantou do seu trono. Aí tem um segredo. Tem um segredo. Então vocês estão prestando atenção nessa questão. Mas está na quantia? Está no valor? Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Está na questão de que o Caim achava que Deus pegava qualquer coisa. Até que se eu for aqui em Malaquias, ele vai falar assim: não entregue para Deus o aleijado, nem o cego, nem o coxo, nem o que está sobrando. Se você não pode fazer, não faça. Mas não pense que Deus tem que aceitar o que está podre, o que está estragado. Às vezes a gente quer oferecer para Deus aquilo que está sobrando. Às vezes você gasta 2 horas na Netflix, às vezes você gasta 2 horas na frente de um filme, mas quer oferecer para Deus 5 minutos de oração e malemar ainda, e acha que Deus é obrigado a aceitar 5 minutos de oração. Você fica lá namorando com a sua mulher lá, meia hora. Ah, bem bom, né? E né? O Barba se veste de Batman, e a irmã se veste de Mulher Maravilha, e aquela coisa. Vamos orar, amor, agora tá, vamos orar. Vai nós andar cansado. Amanhã a gente fala com Deus. Aí Deus olha para ele, Deus olha e fala assim: vocês acham que eu sou o cara? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É que a gente, quando tem que fazer alguma coisa para a gente faz bem feito. Mas quando a gente vai fazer coisas para Deus, a gente pensa que Deus é tonto. A gente faz um churrasco bem feito, gostoso, demora bastante. Quando a gente vai louvar, a gente louva de qualquer jeito. Quando a gente vai orar, ora de qualquer jeito. Eu vou explicar para você que até o jeito de você se posicionar na sua oração está contando para Deus poder te responder. Até isso. Tem gente que tem preguiça até de colocar o joelho no chão. Tem gente que é tão preguiçoso que deita primeiro, se cobre e vai orar. Eu não estou dizendo que você não pode orar deitado. Em algumas circunstâncias. Eu estou dizendo que está virando hábito. Eu estou dizendo que está virando hábito orar deitado. Só ora deitado. Depois que namora. Por que não ora antes de namorar? Por que não cria o hábito de orar antes de namorar? De joelho no chão? Por que não pega uns 15 minutos de oração e tal, ora, busca Deus? Ah, mas eu não vou ter pique para namorar. Fica sem namorar aquele dia. Vai valer a pena? Você não vai morrer, não. E não vai te fazer menos homem se você não namorar, não. Se aquele dia você não fizer nada, não vai te fazer menos homem, não. Não, porque eu sou macho. O meu tio falava isso. Meu tio falava: porque eu sou macho, todo dia tem que namorar. Morreu com 39 anos de idade, levou uns 85 galhos na cabeça pela mulher dele. Virou nada. Que macho que é isso?
O macho não é isso aí não. Ser macho é compreender as coisas de Deus, é respeitar o outro, saber que as coisas não é assim não. Que negócio é esse? E quando a mulher está naquele período, que é 7 dias, e aí? Não respeita esse período? Aí vai ficar no banheiro lá pensando besteira? Macho dos quintos do inferno que é esse? Tem que ter respeito. Vai orar, vai buscar Deus, vai falar com Deus. Ah, mas eu não controlo o meu impulso. É porque você é carnal, não é convertido. Não controla o teu próprio impulso, você é carnal. A Bíblia fala que o homem que não controla o próprio impulso é carnal. Que negócio é esse, gente? Toma uns Rivotril e vai dormir, filho. Toma uns Rivotril e vai dormir. Vai dormir que esquece. Mas fica vendo cena pornográfica no telefone, fica vendo cena pornográfica no computador, aí fica assim. Verdade. Não é verdade? Você está escondendo o olho aí, não, do que, rapaz? Você estava achando a cabeça aí por quê? De olho, não sei. E não é verdade? Agora vai buscar Deus, vai orar para você ver se fica estimulado. Você chora, você pensa na família, você pensa nas coisas importantes, não fica pensando nessas idiotices, não. Isso é besteira. A Bíblia diz: tudo passa. Passa céu e passa terra, a palavra não passa. Mas não foi para isso que eu estou. Não é esse o objetivo da palavra. O que você está lá? Gênesis 4, 5. Entendeu? Sobre a questão da oração do Caim. Tá? Aí eu vou dar um pulo para a oração do Daniel, para mostrar algumas questões de diferença. A oração do Daniel. Daniel 10, eu vou começar no 10. Eu vou ler os versículos todos e vou mostrar para você o que aconteceu e você vai tirar a sua conclusão. Depois eu vou explicar. Daniel não era melhor que ninguém não, tá? Ele era uma pessoa igual a gente. Só que ele levava as coisas com Deus com seriedade. E quando ele queria algo de Deus, era sério. Ele alcançava. Ele alcançava e alcançava com facilidade. Daniel 10, 10. Eis que certa mão me tocou. Ele já estava em oração, tá? Eis que certa mão me tocou, fez com que movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde do primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o quê? São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui quem está falando com ele é um ser angelical que veio da parte de Deus. É um anjo que habitava não nessa região. Aqui nós vamos assim, ó. Se você for estudar os anjos, você vai ver arcanjo, querubins, serafins e anjos, arcanjos, querubins, serafins. Os anjos você vai ver nessa região azul, que combatem o bom combate. Se você for lá no céu, você vai ver arcanjos, os querubins, você vai ver eles lá no céu, na parte
falando com Daniel, ele vivia no trono de Deus. Ele vem do céu. Ele vem de cima. Ele fala: desde o primeiro dia foi me dado ordem para e descer. A sua oração rasgou o primeiro céu, rasgou o segundo céu, rasgou o terceiro céu, e eu recebi ordem para trazer sua resposta. Aí ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, quando eu cheguei, desci e atravessei de cima para baixo o terceiro céu, tinha um miserável de um demônio, esses demônios que perambulam pelo ar, ele estava aqui, ele me viu, ele me travou, me segurou 21 dias, que é o príncipe do reino da Pérsia. Aí ele conta a história do Daniel, né, e tem toda uma dinâmica de conversa aqui entre eles. Depois tem um desfecho a história. Agora o que eu quero que você perceba é o seguinte: quando esse anjo fala com Daniel, esse anjo explica para o Daniel: eu vim da parte de Deus, que está lá no trono, no céu dos céus, no paraíso, que me enviou. Deus ouviu sua oração desde o primeiro dia. Deus aceitou sua oração desde o primeiro dia. Deus rasgou o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Mandou sua resposta, eu desci e estou aqui. Só teve um problema: quando eu cheguei aqui teve um bando de demônios que me atrapalhou eu. Aí foi uma outra guerra espiritual que eu tive que travar contra os demônios, os principados e as potestades nesse mundo. Agora eu quero que você preste atenção que tipo de oração que o Daniel estava fazendo. Vamos voltar no versículo 10 para você ver se ele estava coberto depois do namoro. Como é que ele estava orando? Fica fácil saber. Eis que certa mão me tocou. Ele estava que jeito? De joelho. A cabeça dele estava onde? Estava na terra. Porque ele não estava olhando para o alto, ele não estava vendo nada. Ele estava de cabeça na terra. Você pode ver lá: me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Aí, então ele estava com o joelho no chão, a palma estava na terra e a cara estava no pó. Diz para mim se a sua oração é dessa. É porque machuca o joelho. É porque fica mancha no joelho. É porque eu passei creme Nivea. Eu passei creme Glossline. Você conhece o creme Glossline? Nem eu. Eu passei, não dá porque mancha. Eu estou ficando velho, não sei o que tem e tal. Eu não estou falando que você tem que fazer calo, arrebentar teu joelho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem hora que você precisa ajoelhar, pôr um tapete como uma almofada, ajoelhar, botar a palma da mão no chão, estender o corpo, botar o narizão, botar a testa no chão. Sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Sinal de humilhação. Isso é sinal de humilhação, sinal de se render, sinal de reconhecimento de que você não é nada e Deus é soberano sobre toda a terra. Agora você quer orar: Deus, porque eu não aguento mais, eu vou meter o pé em todo, porque eu sou eu, porque eu sou dizimista, então eu vou pegar o bastão, quebrar o pescoço dele. Eu sei que jeito é. Sei. A hora que eu chegar na igreja lá, só vai ver e tal. Eu sei. E aí fala: por que a minha oração não é respondida? Por causa dessa soberba. A Bíblia diz que a soberba procede a ruína. Por falta de humildade é que você vai sofrendo. Então assim,
Eu vou dizer para você precisa aprender a orar. Orar não é você verbalizar. Eu vou dizer para você que se você se posicionar nessa posição que eu falei, você não precisa nem falar nada. Você não precisa nem ficar falando, porque Deus conhece o teu coração. É melhor você se posicionar nessa posição e ficar quietinho, do que você ficar andando igual uma cobra cega para lá e para cá, e tá cantando, gritando e falando, que melhor Deus vai ouvir você daquele jeitinho ali, ó, prostrado. Daniel sabia orar. Ele agachava, punha as mãos no chão, punha os pés, punha o joelho, punha a cara na terra. O anjo chegou e fez assim, ó, Daniel. Agora, tem um outro detalhe. Não basta você só se posicionar fisicamente para orar. Não basta. Tem um outro detalhe. Ele diz assim, ó, eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos. Continua. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer agora. Olha só que coisa sobrenatural. Entenda as palavras que vou lhe dizer agora. Aqui entra uma coisa espetacular. Não adianta você fazer a coisa metade certa. Você precisa entender quando Deus fala com você. Porque se você estiver orando, mas não entender o que o Espírito Santo fala com você, você vai voltar sempre a estaca zero. Se o Espírito Santo falar com você e você não entender o que ele falou, você volta a estaca zero, mesmo que ele tenha falado com você. Daniel entendia quando o Espírito Santo fala com ele. Ela fez a live esses dias, fez 7, né? 7. A pastora, ela está no Evangelho há quanto tempo, pastora? 15 anos. 16 anos, acho, né? Por aí. 16 anos. Eu fiz uma pergunta para ela, e olha que ela ora, viu? Eu vou ser sincero, ela ora muito mais do que eu. E nesse tempo, né, que ela aprendeu e tal, eu sempre fui um pastor duro para ela. Não tinha nada com ela, né? Mesmo quando ela era membro de igreja, sempre fui um pastor duro, rígido, sempre cobrei e tal. Já cobrei bastante, já peguei no pé, já chorou bastante, aquela coisa toda e tal. Mas ela ora, ela é obediente, ela faz. Hoje nós somos casados, faz 9 anos, né? Fez 9 ou 10? Vai fazer 10. Vai fazer? Dezembro. Mas vai fazer? Falta um ano. Falta um ano ainda. Vou fazer 45 daqui a um ano ainda. Deus o sabe. Então, aí ele é obediente em tudo, sempre levou a chamada, sempre foi criticado, eu sempre critiquei ela, assim. Ela sempre chorou, muito chorando. E ela sempre falou assim, você pega no meu pé, porque você cobra. Um dia eu falei para ela assim, eu faço isso porque o que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para outra pessoa. São coisas diferentes. Tudo bem, beleza. Passou o tempo e tal, casamos. Aí, recentemente agora, coisa recente, não sei quanto tempo faz. 15 dias. Uns 15, 20 dias. Ela ora muito. Ela ora, pode dizer que ela ora mais do que o dobro do que eu. E ela falou assim para mim, conversa de ovelha com pastor, a gente sabe separar. Ela falou, você acha que eu sou espiritual? Não, Eu sou uma... Você que me perguntou. Eu perguntei? Você se considera uma mulher espiritual? Isso é. Eu falei para ela assim, você se considera uma mulher espiritual?
espiritualmente. Ela falou: e você? Você considera que eu sou uma mulher espiritual? Eu falei: quer a resposta sincera? Ela falou: quer. Eu falei: não, você não é espiritual. Você não é. Aí a lágrima pingou, que encheu, eu tive que varrer lá. Mas eu oro, eu jejuo, eu prego, eu faço e tal. Eu falei: pera, você acha que ser espiritual é orar, jejuar, ler a Bíblia, tal? Eu falei: então eu vou explicar uma coisa para você. Ser espiritual é você aceitar primeiro o seu chamado. Ser espiritual não é você orar. Deus falou para Jeremias assim: ó, pega uma cinta de couro grande, bem larga, enfia no vão de uma pedra, deixa ali por uns meses. E deixou. Apodreceu, juntou bicho, te engano. Depois de meses, Deus falou assim: pega essa cinta fedida, nojenta, põe na sua barriga, vai nas aldeias e entra nas casas. Jeremias chorava porque as pessoas tinham nojo dele. Aí Deus falou assim: ó, isso é pregar o evangelho. É assim que eu sinto Israel no meu ventre. É desse jeito que eu sinto. Isso é ser profeta. Isso é seu chamado. É assim que você vai se sentir pregando o evangelho. Deus falou para Oséias: quer ser profeta? Quero. Casa com aquela prostituta. Sim, mas ela já se deitou com Deus todo mundo. Casa com aquela vagabunda lá. Tá bom. Foi lá, casou com a prostituta. O que a mulher fez com ele? Meteu o chifre nele. Meteu o chifre. Foi embora. Perdoa ela, para perdoar. Mas ela está machucada e vai lá e cura das feridas dela. Aí ele foi lá, curou das feridas e tal. Depois de um tempo, a mulher foi embora de novo, meteu o gás nele de novo. Foi embora, não quero mais. Não, perdoa ela. Mas Senhor, ela está com os 4 filhos, não sei quem é o pai. Cura as feridas dela, perdoa ela e cuida dos filhos dela, como se fosse seu. Aí o exército do Senhor, ele diz: é assim que eu vejo Israel na minha vida, se prostituindo todo dia e eu tendo que amar eles como se fossem meus filhos. Isso é ser profeta. É isso que é aceitar o seu chamado. Foi isso que eu falei para ela. Quer ser espiritual? Quero. Então aceita o teu chamado. Aí ele entendeu. Aí ele entendeu o que é ser espiritual. Ser espiritual para mim não é você orar mais do que eu. Não é você subir no monte e ficar dando reteté. Para mim ser espiritual não tem nada a ver com isso, não. Ser espiritual não é você dando revelação. É você aceitar o que. Aí sim é ser espiritual. Ser espiritual é você abrir mão do que você quer e dizer: Deus, eis-me aqui. Isso sim para mim é uma pessoa espiritual. Agora você quer fazer o que você quer da vida? Jonas. Esse ai meu Deus vai longe, hein? Chega a doer lá na coluna vertebral. O que eu estava lendo? Daniel. A coluna doeu tanto que até perdi a leitura. E disse Daniel, homem muito amado, tal. Então você precisa entender o que o Espírito fala com você. Porque não adianta só você aprender a orar. Você precisa entender o que o Espírito Santo fala com você. Eu ouço as pessoas, crente velho de igreja, eu fico triste com isso, gente. Ah, bispo, mas eu não entendo. Crente de 10 anos de igreja fala: eu não entendo quando o Espírito Santo fala comigo. Gente, eu tinha 2 meses de igreja. Eu já entendi o que Deus falava comigo. Primeiro dia de igreja eu entendi quando Deus falou assim que eu tinha que ser pregador. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Faz 40 anos que eu estou dentro da igreja. Eu nunca dizia nem para lá nem para cá. Batizei, eu tinha 10 anos. Como
é que você não sabe que Deus quer falar com você? Ou é preguiça, ou não te ensinaram. Porque você tem que saber quando é Deus falando. Aí ele diz assim: levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Ele estava cheio de temor, mas obedeceu. Continua. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Bom, uma oração, quando ela é iniciada, não adianta você começar uma oração de trás para frente. Você tem que começar a oração do início. A oração, o primeiro passo, você tem que começar a se humilhar perante Deus. O que é humilhar perante Deus? É você reconhecer os seus pecados. Antes de você pedir, antes de você fazer propósito, antes de você fazer jejum, você tem que reconhecer o teu pecado. Antes de você querer pedir cura, antes de você querer pedir prosperidade, você tem que reconhecer o teu pecado. Você tem que reconhecer o teu pecado, você tem que reconhecer as tuas falhas, a tua fragilidade. Você tem que reconhecer os teus erros. Aí você quer chegar diante de Deus como se você fosse o super-homem, a Mulher Maravilha? Não adianta. Então Daniel, quando chegou na presença de Deus, olha lá, o que ele faz? Ele aplica o coração a compreender e a humilhar-se perante Deus. Ele se humilha diante de Deus e ele procura compreender o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não procura criticar, a culpar alguém. Ele quer compreender qual é a responsabilidade dele, aonde ele tem que mudar, o que ele tem que consertar, onde ele tem que mudar. Ele começa a compreender. A maioria das vezes a gente quer culpar os outros. Às vezes acontece uma separação no casal e a gente quer culpar o nosso cônjuge. Não, porque foi ele, porque ele fez, ele aconteceu e tal. Mas por que, em vez de fazer isso, a gente não fala: Deus, onde é que eu errei? Será que eu não gritava muito? Será que eu não era estúpida? Mas é chamar a culpa para a gente? Não, é ser humilde, porque a soberba, ela procede à ruína. Você não está se confessando com ninguém, você não está confessando com o homem, você está falando com Deus. E Deus vai te mostrar os pontos que você precisa mudar. Agora, não, porque a culpada é fulano, que fulano não presta, Beltrano não presta. A Bíblia diz: aquele que julga será sempre julgado. Aí você nunca vai sair do lugar. Olha, na semana que vem não, perdão, hoje é sexta, né? Hoje é sexta? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A gente faz sempre o jejum de Daniel. Sempre tem esse propósito de jejum de Daniel. Eu já estou meio cansado do propósito de jejum de Daniel. Está meio batido. E Deus colocou no meu coração um propósito diferente. Fazer os 21 dias, mas com 3 etapas. 7 dias, nós vamos reparar o nosso altar. De domingo agora a domingo que vem, nós não vamos jejuar, não vai ter jejum nenhum, nada de jejum. Nós vamos reparar o nosso altar. O que é o nosso altar? É a nossa vida. Nós vamos fazer isso dentro de casa e na igreja, tá? Ver o que a gente assiste, ver o que a gente fala, ver o que a gente faz, ver com quem a gente se relaciona. Nós vamos começar a consertar a nossa vida, começar a ler mais a Bíblia. Nós vamos começar a consertar o nosso altar, porque no outro domingo que vem é Santa Ceia. Para chegar na Santa Ceia, Elias, quando foi orar, antes de ele pedir fogo para Deus, ele consertou o altar. Não adianta você pedir resposta para Deus com esse altar quebrado. Não adianta você pedir resposta para Deus com esse altar trincado. Não adianta.
Então, esses 7 primeiros dias, nós vamos reparar o nosso altar. Esse, aquele. Cada um de nós somos um altar de Deus, tá? E cada um deve conhecer o seu próprio altar. Ninguém é juiz de ninguém, é pessoal. No 7 segundo dia, tá? Que vai dar os 14 dias, nós vamos fazer nossas confissões de pecados, que não vai ser para ninguém. Nós não vamos confessar nossos pecados para ninguém, a não ser para Deus. Aí eu vou estar orientando a gente, eu vou estar orientando vocês como confessar os nossos pecados, escrevendo, talvez a gente fazendo uma pilha e queimando, né? Colocando no papel e a gente queimando eles. Eu não sei ainda, não sei te falar. Antes de vir para a igreja, Deus colocou no meu coração esses 21 dias, para essas três etapas: 7 para reconstruir, 7 para confessar, e depois os 7 últimos dias para a gente aprender a ouvir a Deus. A minha esposa perguntou assim para mim assim: mas tem como ensinar a gente a ouvir a Deus? Eu olhei para ela e disse assim: eu aprendi a ouvir a Deus no primeiro dia que eu fui para a igreja. Eu aprendi a ouvir a Deus sempre quando ela tem alguma questão, né? Alguma questão bíblica, ou dela, ou de alguém. Ela chega, ela pergunta para mim: o que Deus... Às vezes ela entende, mas ela pergunta assim: o que Deus está falando? Às vezes eu estou comendo e tal, assim, e respondo imediatamente para ela. Ela pergunta assim: mas de onde vem essa facilidade de compreender o que Deus está falando? De lugar nenhum, de Deus. E essa facilidade pode ser dada para ela, para ele, para qualquer um de vocês. A Bíblia diz: quem pede, quem bate, quem busca, encontra. Então, se a gente fizer esses 3 blocos de 7, vai chegar no 7º bloco, no terceiro bloco de 7, você vai compreender quando Deus falar com você. Aí, meu amigo, não tem oração que vai travar na tua vida. Aí não tem oração que vai travar. Não tem oração que vai ficar aquela: ai Deus, eu não recebo e tal. É anjo atrás de anjo. Ó, Bárbara, levanta aí, Bárbara, porque eu ouvi sua oração. E amanhã cedo, na hora que você for trabalhar, você fala com o teu patrão e diz para o teu patrão que você quer um aumento de 76%. 76%. E fala para ele que não há negociação. E não adianta você querer fazer o negócio aqui no chão, não. Vai lá e faz lá. Aí chega lá, o patrão fala: você estava te esperando. Por quê? Eu quero conversar com você, eu vou te dar um aumento. De quanto? 50? Não, eu quero 76. Nossa, rapaz, tá bom, vai, 76%. Aí ele chega aqui e fala: bispo do céu, ué, não foi esse o propósito? Aí a única coisa que você vai fazer, vai prometer testemunhar. Só isso. Você só tem que prometer dar o testemunho. Porque milagre que não é confessado, ele pode ser cancelado. Não confirmou o milagre? Confirmou. Não confessou? Ele tem chance de ser cancelado. Então é simples. Amém? Amém. Então esse é o recado que eu quero dar. Eu não vou esticar mais, é 9h20 já. Poderia falar muito mais para vocês, né? Tem trocentas coisas aqui. O que o Daniel fazia mais? Ele era obediente, ele era ofertante, ele era constante, ele era. Tem muita coisa para falar dele, mas não dá tempo para a gente ficar falando. Não adianta eu ficar no embromation aqui para vocês. Agora o que vocês precisam fazer é compreender. É muito bonito a gente falar da oração do Daniel, mas não adianta vocês querer fazer 21 dias de jejum e oração se vocês não compreenderem isso que eu falei.
Senão você vai ficar 50 anos dentro da igreja fazendo jejum de Daniel. E jejum de Daniel, jejum de Daniel, jejum de Daniel. E não vira nada. Vira nada. É jejum de Ruth, é jejum de Daniel, é jejum de Esther, é jejum até do padre Quevedo. Não vira nada. Você precisa compreender algumas coisas. Amém? Amém. Então, pessoal do Facebook, que Deus abençoe. Olha, o pessoal do Facebook que quiser participar, que quiser aprender e tiver a fim realmente de crescer, amanhã não perca esse Face Culto, 7h30 da noite. Não perca. Amanhã? Amanhã? Domingo. Quem falou para vocês que é amanhã? É domingo, gente. Esse povo está pensando que amanhã é domingo. Domingo, esse povo está falando, é domingo. Domingo às 7h30 da noite. Se você puder vir na igreja, é o mais indicado, que você vai ficar mais ligado, mais atento e vai conseguir dar a volta por cima para alcançar a graça e o favor de Deus, tá bom? Então eu convido você a estar presente, não importa a igreja, não importa se você é católico, espírita, kardecista, livre pensador, não importa, não faz diferença, não estamos falando de religião, não estamos falando de nada, nós estamos falando de resultado, tá bom? Então eu espero que você seja abençoado, um forte abraço, shalom, beijo no coração, até domingo, um forte abraço.